Meus amados irmãos, eu vos saúdo com a doce e gloriosa paz do Senhor. Louvado seja o nosso Deus por mais esta grande oportunidade que Ele tem nos concedido para estarmos aqui prontos para nos encontrarmos novamente, fazendo esse trabalho que o Senhor deixou para que fizéssemos e consideramos que devemos fazê-lo até que Ele volte ou que nos chame para estar com Ele. Muito obrigado a você, a sua família, pelo tempo que você tem dispensado com as nossas mensagens, nossos vídeos, que você tem compartilhado. Deus abençoe a sua vida, meu caro professor da Escola Bíblica Dominical, meu caro superintendente, colegas pastores, que o Senhor abençoe grandemente a nossa vida. Continuamos hoje a terceira lição do segundo bloco, e o bloco que coloca a igreja no centro da responsabilidade da missão. E hoje a lição de número 8. Agradeço por você ter nos acompanhado, as nossas prévias, nossos subsídios, para que você possa enriquecer mais a sua aula. Missionários, fazedores de tendas, é o tema de hoje. O texto áureo diz: vós mesmos sabeis que, para o que me era necessário, a mim e aos que estão comigo, estas mãos me serviram. Atos capítulo 20, versículo 34. A verdade prática diz: é possível servir a Deus e aos outros por meio de sua profissão, aonde quer que você vá. Glória a Deus. Meus amados irmãos e amigos, creio que quando você se deparou com esse tema, missionários fazedores de tendas, eu confesso que à primeira vista eu fiquei meio impressionado com o título. Que título é esse? Que missionários são esses? Que ao invés de fazer a obra de Deus, estão fazendo tendas. Esse é o pensamento que a gente tem. Eu acho que você teve também. Aqui na lição, até os confins da terra, pregando o evangelho a todos os povos até a volta do Senhor. E na lição 8, a lição de hoje, nós vemos algumas figuras ilustrativas aí, que tratam exatamente do trabalho material, o fazer tendas, o se ocupar com outras coisas além da missão, além da pregação do evangelho. Mas o que será que nós vamos extrair daqui? Missionários, fazedores de tendas. Aí você vai ler o texto bíblico em classe, que está em Atos capítulo 18, versículos 1 a 5, e 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 11 e 12. Você já vai começar a entender por que esse tema de missionários fazedores de tendas. Paulo, vindo de Atenas, ele chega em Corinto. Corinto, meus amados irmãos, era o ninho da prostituição da época. Diz-se que as pessoas rogavam a deusa Afrodite, que eles julgavam ser a deusa da prosperidade e a deusa da sexualidade, para que essa Afrodite aumentasse o número de prostitutas em Corinto. Tamanha era a prática nojenta que existia em Corinto. Então Paulo passa por ali, por Corinto, vindo de Atenas. E em Corinto ele encontra um casal que havia sido expulso de Roma
o nosso irmão Eusébio de Cesareia, escrevendo no seu livro História Eclesiástica, ele trata desse assunto, quando os judeus foram expulsos de Roma. Era mais um capítulo da perseguição da qual os judeus eram vítimas. Então esse casal, Áquila e Priscila, que estavam voltando de Roma, encontraram-se com Paulo, e a Bíblia diz que, como eles eram do mesmo ofício, ficaram juntos e começaram a trabalhar juntos. Paulo era fazedor de tendas, Áquila e Priscila também era. Paulo então passa de Corinto e vai com eles. Ele passa um tempo ali em Corinto e segue com eles até Éfeso. A Bíblia diz que em Éfeso ele os deixou. Diz também a Bíblia que o casal insistiu para que Paulo não fosse agora, demorasse mais um pouquinho. Tamanho era o amor que esse casal nutria pelo nosso irmão apóstolo Paulo. Mas a Bíblia diz, ele não conveio nisso, seguiu viagem e eles ficaram em Éfeso. E em Éfeso, esse casal encontra agora outro judeu do Ponto, o Apolo. Apolo era de Alexandria, do Ponto era o Áquila. Então eles se encontram ali e começam a fazer a obra de Deus. A Bíblia diz que quando Priscila e Áquila viram, ou ouviram, assistiram à pregação de Apolo, ele chamou para a casa deles para instruí-lo mais. Olha que a Bíblia diz que Apolo era poderoso na palavra e fervoroso em espírito, mas precisava de alguma coisa que Priscila e Áquila os levaram para a casa dele para instruir. Então, vem daí esse tema. Um fazedor de tendas encontra outro fazedor de tendas. E ambos estavam fazendo a obra de Deus, estavam pregando o evangelho. De maneira que nós vamos aprender nessa tarde, ou pelo menos relembrar, de que os missionários não são apenas aqueles que são enviados de tempo exclusivo. Até porque, quando eles estão lá na missão, eles não são cacheiros viajantes que vivem a vida toda viajando. Eles têm tempo para parar. Eles têm tempo para descansar. Eles têm tempo para o lazer. Então, se eles têm um ofício, nada impede que eles exerçam esse ofício de maneira que vão diminuir a carga da igreja que os enviou. Glória a Deus. A vida pentecostal, ou a vida profissional de Paulo e sua vocação ministerial. O texto de nossa leitura bíblica em classe, a respeito do exemplo do apóstolo Paulo, traz um termo missiológico de fazer tendas, ou trabalhar com couros, porque as tendas eram feitas de couro. E tendas eram habitações provisórias, eram barracas, que eram feitas provisoriamente, enquanto por um tempo eles estavam ali. E a gente ouve ou vê na Bíblia, pela primeira vez, alguém montando uma tenda, foi o nosso irmão Abraão, quando vinha lá de Ur dos Caldeus, que ele passa em Betel, e a Bíblia diz que ali ele armou a sua tenda, lá no Antigo Testamento, de forma que era algo usual desde das antigas eras, não era coisa nova ali para Paulo e Áquila. Como o apóstolo Paulo conjugava a vida profissional e ministerial? É que eu disse,
Os missionários é como se eles fossem o pastor aqui. O pastor aqui ele faz a obra de Deus, mas ele tem a atividade profissional dele que não impede que ele continue fazendo a obra eclesiástica. E o apóstolo Paulo, ele mesmo diz, ele era dele, era a vontade dele, era uma decisão dele de não ser pesado aos irmãos. Ele dizia, eu trabalho dia e noite para não ser pesado aos irmãos. Paulo estava errando em não ser pesado aos irmãos? Não, porque o próprio Jesus instituiu que quem trabalha no evangelho que viva dele. O próprio apóstolo Paulo também dizia isso, mas ele decidiu trabalhar, ele tinha uma profissão, decidiu trabalhar para não sobrecarregar os irmãos. A tradição judaica, segundo o nosso comentarista, exigia que os membros, ou que os mestres religiosos oferecessem gratuitamente seus serviços espirituais e cada rabino lá em Israel deveria ter uma profissão. Isso é racional. E de repente a pessoa não quer, como Paulo, não queria ser pesado, ou as igrejas eram muito pobres, então ele trabalhava de um lado na obra de Deus e do outro lado buscava o seu sustento. Assim era o caso do apóstolo Paulo e outros que a Bíblia não trata, mas certamente não era ele só, e nem foi lá só de Paulo. Hoje, várias pessoas, nós vamos ver aqui adiante, que várias pessoas, vários missionários, aliás, um número muito grande de missionários, que são enviados por igrejas, mas eles vivem por conta própria, vivem por meios próprios. O que nós não podemos deduzir daqui é que haja aquele missionário que não é enviado por ninguém. Então, o modelo apostólico é que o enviado que o missionário seja enviado e que ele tenha uma igreja que se responsabilize por ele. Agora, que ele pode ir por meios próprios, mesmo sendo subordinado a uma determinada igreja local. Em um de seus muitos comentários bíblicos, o teólogo pentecostal Meyer Perlman diz que o apóstolo Paulo adotava a firme resolução de não aceitar ofertas das pessoas que ele procurava ganhar para Cristo, pois seu objetivo era merecer a confiança do povo, comprovar que seus motivos de evangelização eram sem interesses financeiros. Que bênção de Deus, né? Alguém se esforçar para dizer, não, eu quero trabalhar para Jesus, eu quero ganhar almas, mas eu não tenho nenhum interesse financeiro. Eu vou prover os próprios meios, eu vou trabalhar, como ele dizia, dia e noite, mas a igreja fique tranquila, que eu não vou ser pesado. O modelo hoje o que nós conhecemos é um tanto diferente. As pessoas vão de tempo integral e até parece que elas são mais, que elas vão mais no tempo integral, se sujeitam mais ao tempo integral, para que fique mais tutelada. Ficar presa ali e se tentar fazer alguma coisa, alguém pode pensar logo que é porque está se desviando, que está abandonando a origem, mas não é, meu amado irmão. Está aqui na Bíblia, os homens e mulheres de Deus que trabalharam, que conciliaram, foram capazes de conjugar a atividade espiritual com a atividade profissional e maravilhosamente bem. A ética financeira na atividade missionária de Paulo. O apóstolo Paulo considerava o costume judaico incorporado ao cristianismo de que os ministros receberiam ajuda econômica da parte daqueles para quem ministravam como uma norma legítima e correta aos olhos de Deus, até mesmo recomendadas nas Escrituras desde os tempos do Antigo Testamento.
Então não havia nenhuma incorreção, não havia nada errado. Havia apenas a decisão correta do apóstolo de não ser pesado à igreja, de prover os seus próprios meios. Até porque o apóstolo Paulo, ele entra na obra, ele não foi daqueles que esteve com o Senhor Jesus Cristo, ele sofria uma certa rejeição dos demais, porque ele não tinha estado com o Senhor, e não sei se por isso é que ele tomou essa decisão de quase independente. Ele não era tão independente porque ele mesmo diz que em alguns lugares ele recebeu ofertas. Quando ele estava preso em Roma, ele conta que um servo de Deus chamado Epafrodito foi lá levar a oferta que ele arrecadou na igreja da Galácia. E ao voltar, esse Epafrodito já levou uma carta de Paulo agradecendo aos Gálatas, aliás, aos filipenses. O Epafrodito era de Filipos. Então ele já leva uma carta agradecendo aos filipenses por ter se lembrado dele lá na prisão e mandado-lhe uma ajuda. Missionários fazedores de tendas. Irmão, você pode estar pensando, mas como é? Onde Paulo encontrou tempo para fazer tendas? Será que ele não sacrificou a obra? Ou será que Paulo está inventando alguma coisa? Meus amados, eu vou dizer aqui, vamos pensar na Bíblia. Vamos pensar no que a Bíblia diz. Quando alguém é enviado para as missões, para a missão, para fazer a obra, eu já disse aqui agora nesse vídeo, ele não é um caixeiro viajante. As pessoas mais antigas sabem o ofício do caixeiro viajante. Eram as pessoas que, pela falta de carro da época, elas entregavam materiais, mercadorias no lombo do burro. No lombo do burro. Isso aí, as viagens eram longas, viajavam dias e noites, por conta a distância não era muito pequena e o transporte era animal. Então eles tinham que ocupar um grande tempo das suas vidas para cumprir o ofício. Não era assim com Paulo. Paulo não era alguém que andava correndo, apressado, não. Na segunda viagem missionária de Paulo, está escrito em Atos capítulo 18, versículo 11, ele ficou na cidade de Éfeso, aliás, na cidade de Corinto, durante 18 meses, 1 ano e meio. Ora, se alguém fica num lugar durante uma viagem missionária, ele estava fazendo missão, e nessa viagem ele consegue ficar 18 meses em algum lugar, ele está fazendo o quê? Ele está pregando a palavra de Deus e está também trabalhando no seu ofício. Ali ele pode juntar alguma coisa e passar mais alguns dias sem trabalhar. Mas no final da terceira viagem missionária, está escrito em Atos capítulo 19 e versículo 10, ele passa 2 anos em Éfeso. Naquela viagem que ele vai, leva o Priscila, Áquila, ele fica ali 2 anos e depois segue e deixa Priscila e Áquila, que depois vai se encontrar com Apolo. 2 anos. Quando ele vai para Roma, que ele foi se apresentar a César, ele estava preso. Mas chegando em Roma, depois daquela viagem desastrosa, daqueles naufrágios, do famoso vento Euraquilão, Deus livrou a todos e ele chegou em Roma. E a Bíblia diz, chegando em Roma, ele teve a permissão para morar numa casa dele, alugada, durante mais 2 anos, e a Bíblia diz que ele recebia quem ele quisesse. Amigos, pessoas que fossem visitar, passou mais 2 anos. Então, esse tempo era naturalmente próprio para o trabalho dele.
Não adianta a gente ficar pensando, conjecturando coisas, que se Paulo está falando a verdade, se ele tinha tempo, ou se não estava sacrificando a obra. Não, Paulo nunca sacrificou a obra de Deus. Paulo é o exemplo. Depois de Jesus, é o nosso grande missionário que essa terra produziu, que o Senhor produziu para pregar o evangelho não só a gregos, mas também a judeus. Então ele teve muito tempo. Isso são registros que a gente encontra na Bíblia. Mas 3 meses, 2 meses, ou em outro lugar, muito tempo. E ainda, meus amados, quando ele estava falando ele chega na cidade de Mileto e ele chama os anciãos de Éfeso e fala a eles, pedindo a eles que cuidassem da igreja, porque ele tinha ele pensava em si, o Espírito já tinha revelado a ele que quando ele saísse de Éfeso, ele disse que muitos inimigos se aproveitariam da igreja. E ele dizia, gente dali dentro mesmo. Ele disse, olha, eu fiquei entre vocês 3 anos. Por isso que alguns autores dizem que, como em Atos 19:10 está dizendo que foi 2 anos, e em outra parte ele está dizendo que foi 3, alguns dizem que ele ficou cerca de 3 anos, para não cravar 2 nem 3. Mas a sorte é que ele teve muito tempo para fazer, para conciliar, para conjugar a sua obra missionária com o trabalho profissional. Glória a Deus. Então, ele continuava fazendo as suas tendas, e fazer tendas também dá a conotação de que você é missionário, mas você tem outra atividade. Fazer tenda tem essa conotação de outra atividade. Não é uma atividade adicional à missão. Ele é mandado para a igreja, não é que ele esteja sendo sustentado pela igreja e agora vai ganhar um dinheirinho a mais, fazer um biquinho. Não, ele estava sustentado por si próprio, pelo seu trabalho. Glória a Deus. A força missionária no mundo. Missões se tornaram um movimento global que começou com a ação de Deus pela sua graça para reconciliar o mundo consigo mesmo. Já disse aqui em vídeos anteriores que a missão tem o principal objetivo, e quiçá o único, tornar Jesus conhecido entre as nações. Portanto, todo o trabalho, todo o esforço, toda a oração, toda a contribuição que alguém faz em prol da missão, o Senhor vai recompensar, e não tenho dúvida, vai recompensar com bênçãos materiais e bênçãos espirituais. Porque alguém assim fazendo está cumprindo à risca aquilo para o que fomos chamados. Nós só estamos aqui na terra porque há pessoas que têm que ouvir a palavra, têm que ouvir o evangelho. Se não tivesse mais ninguém para ser pregado o evangelho, a gente já tinha subido. E a Bíblia diz que quando o evangelho for pregado em todo mundo, aí virá o fim. Então, hoje, nós estamos estamos nos equilibrando para pregar o evangelho, para tornar Jesus conhecido, para dizer que só ele salva, não há Maomé, não há nada, é ele que salva, não é Maria que salva. Toda a nossa reverência, todo o nosso respeito a Maria, mãe do Senhor, mas ela nem salva e nem é mediadora entre Deus e os homens. O único mediador entre Deus e os homens, a Bíblia diz que é Jesus de Nazaré, o Deus das missões, o Deus do evangelho, o Deus que transforma vidas, sejam elas quais forem, sejam quais pecados alguém tenha praticado. O Senhor é aquele que perdoa. E o preparo dos fazedores de tendas. Meus amados irmãos,
Na lição anterior, estava dito isso também. Não adianta alguém se apresentar dizendo que tem vocação se não tem preparo. Porque a obra missionária não é... Aliás, a obra de Deus não é lugar de aventureiro. Não é lugar de interesseiro. Porque o que tem está cheio de interesseiro. Interesseiro, amigo do chefe. Mas não é para isso que existe a obra. A obra existe para quê? Pessoas vocacionadas e preparadas. Quando eu digo preparadas, não estou falando aqui de doutores que fazem faculdade de teologia. Só pode ir fazer a missão se fizer faculdade de teologia. Eu não estou dizendo isso, não. Eu estou dizendo que tem que ser pessoas que tenham testemunho, como diz o apóstolo Paulo, da igreja e dos que estão lá fora. Isso é preparo social, preparo moral. Eu estou falando de pessoas que têm o mínimo de preparo bíblico. E a igreja que se propõe a enviar algum missionário, ela tem que se propor também a enviá-lo para se preparar. Como é que eu vou para a África? Na África tem muitos países que falam português, mas eu vou para um lugar que não fala português, ou vou para a Europa, e eu não estudo o mínimo do idioma do lugar, do país para onde eu vou. Não tem cabimento. Chegar lá eu vou ficar à toa. Eu não tenho para quem falar. Eu não tenho tradutor. Então, temos que ter preparo. Não é de qualquer forma que se faz a obra de Deus. Quando Deus chama Barnabé e Paulo, que diz, olha, separai-me a Barnabé e a Paulo para uma obra que eu tenho chamado. Claro que eles tinham preparo. Tanto tinham preparo que fizeram valorosamente a obra. O que a gente vê muito hoje é que as pessoas quando são enviadas e só sabe depois. A fulano está na missão. Mas preparou-se aonde? Onde foi preparado? Onde estudou os costumes da terra? Onde estudou a culinária? Se lá não se adaptar com a culinária de lá. Onde estudou o idioma? Isso é preparo, irmãos. Isso é a vocação que alguém tenha junto com o preparo para que o nome do Senhor seja glorificado. E as pessoas vão exatamente fazer a obra e depois não voltem com as mãos abanando porque não deu certo, porque não se adaptou. Vocação, profissão e missões. Aqui, como estamos falando, vocação versus qualificação. Pode ter a qualificação, sem a vocação também não vai dar certo. Ele pode ser um doutor. Estudou teologia anos e anos a fio. Fez doutorado. Mas se ele não tiver uma atração pela obra e uma vocação, trabalho perdido. Ele vai, como minha mãe às vezes falava, ele vai bater o leque com bandurra. Ou, usando o termo bíblico, vai combater com o cabo, porque o machado já caiu na água. Tempo perdido. Tem vocação, deve ter também a qualificação. Tem a qualificação, deve ser vocacionado também. E quem vai enviar deve ter esse discernimento. Aliás, o Espírito Santo discerne. A igreja que está ali, alguém que criou-se na igreja, alguém que cresceu na igreja, alguém que militou na igreja. É muito mais fácil de você conhecer a vocação, a atração dele pela obra, porque ele já fez, não é que ele vai aprender a fazer, ele já fez, e a sua qualificação também. Exercendo a vocação. Quando respondemos de forma prática a esse chamado, exercendo a nossa vocação, é que encontramos nosso propósito de vida. A vocação é a missão única para a qual cada um de nós foi preparado a fim de prestarmos serviço ao nosso Criador. Então está aqui. Vocação.
Vocação. Se alguém não tem vocação, isto é, se alguém não tem vontade de fazer, não faz. Agora, se ele tem a vontade, dificuldades ele vai encontrar. Vai encontrar. Dificuldades a gente vai encontrar sempre. Mas se ele tem vontade de fazer, o Senhor vai ajudar. Porque quem quer fazer, irmãos, ele apresenta um motivo para fazer. Ele apresenta uma alternativa para fazer. Quem não quer, apresenta um pretexto, apresenta uma justificativa. Então, se ele quer fazer, se ele tem uma vocação para fazer, e se ele é enviado para fazer, não tenho dúvida, Deus vai abençoá-lo e vai ajudá-lo a verdadeiramente fazer. Se ele se dispõe a fazer, e é encontrado nele também a aptidão para fazer, aí Deus vai unir uma coisa com a outra e a bênção será muito grande. Minha profissão, meu campo missionário. Um médico pode ir para um campo missionário e lá exercer a sua profissão da medicina e não pesar em nada a igreja. Está trabalhando, está fazendo a obra, está ganhando almas e não vai pesar a igreja, não vai precisar da igreja. Aliás, ele pode até mandar para a igreja depois. Não é preciso, não é razoável que alguém tenha uma profissão, chega lá, faz como os judeus, pendurem a harpa. É um médico, vai pendurar a harpa, vai largar o ofício só porque é missionário? Vai ganhar alma com o seu ofício, vai curar almas espiritualmente com a palavra de Deus e vai curar fisicamente com a sua profissão, com o seu ofício de medicina. E Deus vai abençoar. Glória a Deus. Um advogado pode fazer também, um técnico em qualquer uma outra área, ele pode conjugar isso naturalmente. O problema é que me parece que no modelo que a gente tem hoje, as igrejas não confiam que alguém vá assim, não de conta própria, mas que vai viver por meios próprios. Parece que ele fica independente, parece que ele não vai querer cumprir as normas emanadas da igreja que enviou. Tem esse pensamento também. Não, se ele não é remunerado pela igreja, ele não vai se sentir obrigado a cumprir as orientações. Isso é bobagem. Quem se dispôs a sair da sua terra para ir fazer a obra de Deus, ele está disposto também a cumprir as orientações que lhe são mandadas pela igreja que enviou. Porque ele é homem ou mulher de Deus, ele é crente, ele quer ir para o céu. Além de ganhar almas, levar outras, ele quer ir ele próprio para o céu. Então vamos acabar com essa história de achar que quem não é remunerado é independente, fica com cagote grosso e de repente, não, nada disso. Minha profissão, meu campo missionário. O médico prega para o seu paciente, o professor prega para o seu aluno, no lugar que possa pregar. O técnico prega para o seu cliente e assim por diante. Deus vai salvando. Glória ao Senhor. E por fim, irmãos, uma vez que a base está firmada, podemos aprender habilidades ministeriais, especialmente como levar outros a Cristo e discipulá-los. Tudo que o Senhor colocar nas nossas mãos para fazer, vamos fazer. Se Deus coloca na minha mão, é porque há a possibilidade de fazer. Eu faço a minha tenda, eu vivo daquilo, da minha aposentadoria, por exemplo, e prego o Evangelho. E faço a obra de Deus. Aquilo que eu deixo de receber já vai servir para outro
outra demanda da igreja local. E a obra de Deus, o trabalho do Senhor, a vontade do Senhor será feita até que Ele volte para buscar a sua igreja. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde e até o nosso próximo encontro. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim, ouvi e a vossa alma viverá.